aqui, quase a gente não termina de ler seu Lattes, né? Bom, então, poxa, começar a partir de uma provocação do Durval me leva, inclusive, a falar um pouquinho sobre a trajetória do Durval e a relação do Durval com a minha vida acadêmica, né? Até porque hoje, atualmente, eu sou flano ali, sobretudo pelas disciplinas de teoria da história, introdução aos estudos históricos, metodologia, também na pós-graduação atuando como professor de teoria. E o Durval, ele é a minha grande inspiração, né? Assim como o Edvar, que é o meu mestre Jedi, né? Foi meu orientador de mestrado, a professora Meise, que foi minha orientadora de doutorado na UFC, a professora Terezinha Queiroz, docente aqui da universidade, e o Durval são figuras muito importantes na minha formação enquanto historiador, né? Então, o Durval, ele foi minha banca de tese. Na minha banca de tese, Durval é sempre muito provocativo, né? E é muito interessante as provocações do Durval, porque elas nos levam a pensar para fora da caixa que a gente se propôs quando a gente faz uma dissertação, quando a gente faz uma tese. E aí o Durval, eu pesquisei um personagem da cultura pernambucana, e como esse personagem interagia com a ideia de cultura brasileira e como o ideal de cultura brasileira contemporânea se construía. E o Durval, ele disse o seguinte: às vezes parece que o seu personagem não tem corpo, né? Porque às vezes você fala do seu personagem como se ele fosse apenas um intelectual que não tem corpo, mas que ele é um sujeito que existe apenas na dimensão intelectual. Isso me deu uma virada de chave muito interessante, né? E me levou muitas vezes a pensar sobre por que eu estudo o que eu estudo, né? Como que, vamos dizer assim, os meus objetos de pesquisa, as minhas operações historiográficas, elas se conectam com as meus carnes, né? Com o meu corpo, com os meus sentimentos, com os meus desejos, que às vezes a gente quer ser muito racional. Eu estou falando de mim. Eu, às vezes, tenho um desejo de racionalismo quase cartesiano e com o qual eu tenho que lidar todos os dias, porque eu sei que isso é um problema, né? Quando a gente quer ser cartesiano demais. E eu estudei ao longo da minha trajetória acadêmica muito o campo das artes, o campo das letras e o campo das juventudes. E quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que hoje ela é um livro publicado na segunda edição, né, que é o Torquato Neto e seus contemporâneos, eu me voltei para um segmento da juventude teresinense no primeiro momento, mas depois eu fui percebendo, isso depois da dissertação defendida, que era muito mais sobre uma juventude brasileira, ou sobre uma experiência histórica das juventudes no contexto das artes do Brasil, do que apenas sobre Teresina. E eu tomei esse segmento da juventude teresinense para, a partir dele, analisar as relações com um poeta, letrista piauiense, que é o Torquato Neto, que, na verdade, viveu a maior parte da sua vida fora do Piauí, né? Ele viveu entre Salvador, depois Rio de Janeiro, vinha a Teresina com alguma eventualidade, e numa das últimas experiências da vida, né? Porque ele morreu, se suicidou aos 28 anos de idade, Torquato viu a Teresina fazer um tratamento para alcoolismo, passar uns dias na casa dos pais, se isolar um pouco. E aí ele já tinha convívio com alguns jovens aqui da cidade e ele traz uma câmera Super 8 para cá, né? Sendo que ele tinha contato com o Super 8 lá em Londres, em Paris. Ele conheceu o cinema do Godard ali no início dos anos 70, final dos anos 60. E ele era crítico de cinema, né, da coluna Plug, né, do Correio da Manhã. Depois ele foi fazer a Galeia Geral na Última Hora, tudo no Rio. E o Torquato, ele vem para Teresina, ele conhece um grupo de jovens, um deles já era primo dele, que era o Paulo José Cunha, e ali ele vai dar entrevistas para jornais, vai dar entrevistas para experimentos alternativos, suplementos culturais, e a partir daí existe uma relação, uma troca, e o Torquato compartilha o Super 8 com os jovens daqui, e cria-se todo um cenário de um circuito de produção super-oitista em Teresina nos anos 70. Então, a partir dessa relação com o Torquato, vai surgir todo um desejo do Fábio, pesquisador, ao estudar um determinado segmento da juventude brasileira, que é sobretudo o que a gente vai chamar de uma juventude contracultural, né, na década de 70, e como que essa juventude contracultural vai se relacionar com o cenário da estética, né, porque a gente também sabe que o final dos anos 60 e começo dos 70 é um momento em que a gente tem uma virada estética no Brasil, em que a gente está saindo ali do concretismo, neoconcretismo, entrando numa perspectiva em que a gente está falando de conteúdo e de forma, né, em que você tem, por exemplo, um debate muito ligado ao conteúdo, que é a arte revolucionária, nacional popular, dos centros populares de cultura da UNE, e você tem os debates da forma com o concretismo, neoconcretismo, teatro oficina, tropicália, né, e todo esse cinema novo, e todo esse cenário aí que vai alterar profundamente o universo cultural do Brasil.
Então é a partir do Torquato que eu começo a pensar um cenário brasileiro das artes, como que esse cenário conversa com algumas juventudes, porque não é uma juventude só, são muitas juventudes, são muitas gerações que convivem na mesma época, você tem segmentos com perspectivas de vivência de mundo, de sociedade, de arte muito distintas. E aí eu fui caminhando por esse, como diria Caetano, né, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, por esses segmentos da juventude. E aí daí eu fui circular por outros universos, né? E aí para o doutorado eu peguei essa bagagem ainda muito superficial, porque sempre é superficial, a gente está sempre aprendendo, que eu peguei aqui em Teresina com Torquato e eu levei para Recife e fui estudar um personagem pernambucano, né, que é o Jomar Muniz de Brito, né, que está vivo ainda hoje. Infelizmente hoje ele está vivo, mas ele tem Alzheimer, né, então ele não tem mais esse discernimento de quem é o Jomar, afinal de contas, né? Mas é um personagem que eu estudei porque ele foi também muito conectado com o cenário cultural brasileiro, e ele perpassa praticamente todo esse universo de referência no campo da cultura, né? O Jomar fez parte do movimento de educação de base com o Paulo Freire, fez parte dos movimentos de cineclubismo católico, né? no Cineclube Vigilante Cura, lá em Recife. Depois ele vai participar de uma discussão voltada para a estética, né? Quando ele faz um livro chamado Do Modernismo à Bossa Nova, em 66, onde a discussão sobre o que era a cultura brasileira está muito em vigência. E aí, dali, ele vai se integrar no tropicalismo pernambucano, né? Que depois a gente vai chamar de Pernambucália, né? E aí é muito interessante porque o Jomar é muito conectado com o Ariano Suassuna, muito próximo do Ariano, fazia parte do Teatro Popular do Nordeste. Aí, com a emergência da Tropicália, ele rompe com o Ariano, se vincula com os tropicalistas, isso cria ressentimentos, assim, profundos, né, no cenário. Então, assim, eu sempre gostei muito desse cenário que envolve cultura e juventude, né? Cinema, cultura, vanguarda estética. E aí se atravessa as minhas pesquisas. Hoje eu estou muito ligado ao campo do cinema. A minha grande questão de pesquisa é o cinema e essas vanguardas do cinema. Então eu oriento muito sobre isso, né? Hoje eu estou falando, inclusive, muito de cinema documentário. Estou impressionado aí com o Farcas, o Caravana Farcas, a galera que fazia os documentários etnográficos do começo dos anos 60. E, obviamente, tudo isso muito ligado ao campo da teoria, né? Porque eu sempre fui muito influenciado pelos professores que dialogavam muito fortemente com a teoria. Porque a gente sabe que, assim, todo mundo pensa, mas todo historiador é necessariamente um professor de teoria da história. Mas a gente sabe que no nosso campo, infelizmente, ainda existem muitos historiadores que eles negligenciam a teoria como sendo um elemento importante para o seu debate. E veja, não é você colocar a teoria em primeiro plano, né? Isso eu também não sou muito a favor, que a teoria esteja no primeiro plano do trabalho do historiador. Mas ela é, uma corrente sanguínea que tem que estar presente na operação de tudo que a gente faz. Então, o historiador Fábio é um sujeito apaixonado pelas artes, apaixonado pelas juventudes, que gosta das contradições históricas dos anos 60, dos anos 70, que gosta da teoria da história, né? E acho que o meu corpo, a minha carne, os meus gestos, os meus desejos se vinculam muito a esses universos.